Olá, bem-vindos. Feliz demais de ter mais uma vez a oportunidade de ficarmos juntinhos aqui com você aí de casa. Obrigada por esse carinho de sempre. Nós estamos próximos de findar mais um ano e se renovam as alegrias por tudo que vivemos até aqui e que caminhamos juntos, nos lembrando nesse tempo de aquilo que é tão marcante na experiência do cristão, Jesus. Aliás, não há como pensar a nossa fé sem Jesus. Vem aqui com a gente para um programa especial hoje. Vem pensar com a gente sobre Jesus. E eu começo me lembrando das palavras de Maria, quando ela foi visitada pelo anjo, quando ela visita Isabel, quando no decorrer daquela história nota-se tão presente o reconhecimento de uma menina que vê o agir de Deus de maneira extraordinária, fazendo do seu ventre nascer o Salvador. Vendo o agir de Deus no ventre de uma mulher que já era velha, não poderia ter filhos, já estava selado. Mas Deus surpreende a ela, ao seu marido, Zacarias, e a todos nós. As surpresas de um céu que revoluciona a história na terra para mostrar o seu amor. As palavras de Maria vão dizer assim: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que os temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar de sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Esse foi o cântico de Maria, vendo a grandeza de um Deus que se faz tão maravilhosamente presente na vida dos servos, dos simples, dos humildes. Que o Espírito de Deus nos faça experimentar dessa mesma alegria, desta mesma compreensão de Maria a respeito do Senhor. Aquela que se tornara a mãe aqui na terra do Salvador, tendo o privilégio de guardar em seu ventre Jesus, o Salvador dela, o seu, o meu, o nosso Salvador. Vem com a gente então pensarmos sobre a vida que nós temos em Jesus e como é tempo de nós usufruirmos, desfrutarmos da graça maravilhosa de Jesus, para que não mais somente nos lembrando de como fora o nascimento, mas principalmente trilhando uma jornada de quem espera a volta de Jesus. Eu tenho aqui comigo Vanessa Oliveira, minha amiga já de muitos anos, e que compartilha comigo desse mesmo sentimento de que Deus é bom e as suas misericórdias se renovam. Tudo bem? Tudo bem, amiga? Tudo que alegria estar com você aqui. Obrigada. Mais um Natal juntas. Delícia! Dos tantos natais, das suas experiências, das suas alegrias em família e dos desafios também, o que te move nessa esperança de um Natal que nós lembramos o nascimento de Jesus, mas como eu disse há pouco, nessa jornada de quem aguarda o Salvador retornar não mais como menino, mas como Rei dos Reis. Com esperança, né? Eu fiquei pensando bastante na reflexão a respeito desse ano, porque às vezes as pessoas, e eu como psicóloga atendo muitas pessoas, e às vezes elas estão falando sobre o ano que passou e elas estão meio tristes porque não conseguiram conquistar tudo que elas queriam. E fiquei pensando em como a gente poderia levar esperança para elas. Talvez não somente pensando no nascimento de Jesus, mas na vida dele, como ele viveu. E é um exemplo para que a gente também viva da mesma forma. Muito bem.
E como nós estamos num programa especial, nesse período de Natal, nós temos também aqui a companhia de Alisson Melo, com um belo piano por aqui, para nos acompanhar em algumas canções. Bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo. Fala aqui. Aham. Da Leide, Vanessa, que privilégio estar Obrigada. nesse ambiente tão acolhedor, refletindo sobre temas tão importantes e sobre como Deus participa da nossa vida e como a vida é uma grande tarefa a 4 mãos. Verdade. Que são as nossas mãos juntos com as mãos de Deus. E pensar no que passou, pensar no que virá, pensar no que será, não tem momento mais oportuno talvez do que esse, do que essa época do ano para a gente refletir em quem éramos, em quem queremos ser. Então, que privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos incluir música nisso tudo. Você com o piano está em casa. O piano, ele realmente rompe todas as barreiras do desconforto. Todas as prerrogativas de não estarmos felizes à vontade. Isso aqui talvez seja uma grande bênção para conectar pessoas. Por falar em conectar, você já nos conectou tantas vezes a Deus com seu dom, talento, com uma das músicas mais lindas que eu considero do seu repertório, que vai falar a respeito de como a gente pode pedir a Deus, clamar a Deus. Faz só aquele momentinho que a gente diz assim, ai, que música linda. E leva, olha isso. Se nós clamarmos mais por Jesus, por sua presença e seu Espírito, pelo renovo da sua graça sobre nós. Ai, que lindo! Como é Natal para você na sua vida? Família. A minha memória de Natal sempre foi relacionada à família. Presentes, família junto, comida, festa, muita alegria. Minha família sempre foi uma família muito alegre. Mãe, irmãos, pais, sempre foi muito gostoso estarmos juntos em família, né? Então, desde criança, os nossos natais eram às vezes viajar, encontrar com parentes que a gente não via o ano todo. Então, a minha memória de família é sempre de muita alegria. Eu amava ver as luzinhas quando eu era criança. Eu também. Eu gosto muito dessa época do ano. Eu acho que é uma época que a gente se reúne, né? E você, Alisson? Eu acho que eu vou ter que copiar a resposta da Vanessa. É família, né? A gente associa a comida, né, a mesa farta. Eu tive esse privilégio depois de adolescente, um pouquinho antes não era tão farta assim, mas nunca faltou a família, né? E os presentes, a comida, tudo isso realmente representa a alegria. Mas eu acho que a conexão com as pessoas que a gente ama, eu acho que esse é o Faz a diferença, principal presente, né? Quando Jesus nasce, as pessoas não estavam reunidas aguardando-o chegar. Quando Jesus nasce, eram somente alguns poucos que tinham em mente o cumprimento da profecia que se daria por aqueles dias. Mas a vida estava como estava. Cada um ocupado com seus afazeres, com as suas expectativas, com seus planos, com seus negócios, com suas ganâncias, com o seu dia a dia comum. Alguém de longe, nem era de Israel, soube e procurou saber. Parece que algo diferente aconteceu por lá. E foram depois ao encontro de Jesus, que já era um menino crescido, mas alguém o procurou, quis saber. O que era aquilo? Como pôde nascer um menino de maneira tão simples, tão humilde, sem fartura? Não havia o banquete, não havia uma mesa com tanta comida, não havia uma festa, não haviam pessoas alegres porque nascera o Salvador. Não. Por isso a palavra vai dizer que ele veio para o que eram os seus e os seus o rejeitaram, não o receberam. Às vezes a gente precisa fazer esse contraste entre o que é a nossa experiência e quantas alegrias nós usufruímos, mas que nem todas das nossas alegrias Jesus usufruiu. Pelo contrário, ele experimentou solidão, ele experimentou tristeza, dor, para que eu e você pudéssemos nos alegrar. Ele experimentou a morte para que eu e você pudéssemos ter confiança na vida, a vida que Ele nos dá.
Não havia para ele o que muitas vezes nós usufruímos hoje. Mas o que nós não teríamos hoje não existiria mesmo se Jesus não tivesse nascido, se Jesus não tivesse vivido o que viveu. Que seja tempo de gratidão, para além do comer, do beber e até mesmo da reunião em família, se isso não encontrar lugar em nossa gratidão pelo que Jesus Cristo fez, faz e fará. Vamos lembrar daquela noite, uma noite feliz do nascimento de Jesus para quem nele crê. Tudo é paz, tudo amor, dormem todos ao redor. Em Belém, Jesus nasceu. Rei da terra, do céu e da paz, nosso Salvador é Jesus, o Senhor. Obrigada. Quem é Jesus para você? Esse Jesus de quem você canta com tanto amor, porque além de psicóloga, das melhores, ela é também cantora da gravadora Novo Tempo, compositora de lindas canções e de um amor lindo, lindo a Jesus expresso em tudo que faz. É verdade. Como é a tua experiência com ele? Jesus se tornou realmente o centro, a base, a rocha da minha vida. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente procura muito a identificação com as pessoas para sermos pertencentes, para sermos amados, para sermos queridos. E ao longo da vida, quando a gente vai amadurecendo na fé, Jesus passa a ser realmente o centro. A gente passa a olhar e depender menos dos holofotes, da aprovação alheia, e a gente passa a ter a segurança de que o amor de Jesus não falha nunca. Então hoje eu tenho uma segurança muito grande assim em Jesus, sabe? Ele é a minha estrutura. Já é uma fé madura. Madura. Não tem mais expectativas alheias. A minha expectativa é nele e eu sei que ele não falha nunca. A segurança de passar por situações difíceis e saber que ele está ali. A segurança, às vezes, de ser frustrado, porque a vida tem frustrações, Sim. mas ter a paz que excede todo o entendimento. Então, o meu maior desejo é que naquele grande dia, quando ele olhar para mim, ele vai dizer, eu conheço você, eu sei quem você é, porque a gente tem um relacionamento íntimo. Então, Jesus se tornou realmente uma base muito segura para mim, uma rocha. Quando te faltaram pessoas, até mesmo frustrações Claro. daquelas bem difíceis, Sim. ele estava lá. Ele estava lá. Quando você esteve doente, ele estava lá. Quando você esteve só, ele estava lá. É nesse sentido que a gente diz de uma fé madura. É uma fé Quando eu madura. perdi coisas, perdi pessoas, ou até me perdi, ele estava lá. Exato. É desse Jesus que se trata, para além de versos e de palavras, um Jesus real. Pessoal, né? É uma segurança de saber que quantas vezes mais você for longe dele, o amor te resgata de volta. Então essa segurança de saber que todos podem falhar, mas Jesus não falha, Exato. dá uma estrutura na vida, né? Que faz com que você fique mais calmo, mais seguro. O contentamento não está mais nas coisas ou nas pessoas ou nas situações. O contentamento está em Cristo. E é um contentamento que vem de uma paz. É paz. Não é que eu sempre tenho esse cuidado de pensar que não é que ele vai resolver todos os problemas na medida da minha expectativa. Da minha necessidade, né? Como Da pessoa. necessidade eu acho que até vai, porque ele vai atender às nossas reais necessidades, exceto
Os desejos não, as né? nossas necessidades imaginadas, Verdade. criadas pelo meu próprio ego, digamos Sim, é assim. verdade. Né? Razão. Mas a presença dele. Alisson, como é a tua experiência com Jesus? De um homem que faz canções tão lindas, que serve a Deus com os dons, talentos, com a vocação que ele te deu, mas como é a tua experiência com Jesus? Eu diria que a experiência com Jesus, a minha, é uma constante descoberta. Porque quando eu tive os meus primeiros passos com esse Jesus, ele era alguém muito bonito, que me daria coisas se eu fosse fiel, que me traria a forma como me foi apresentado, que ele era uma pessoa muito boa e que se eu fosse bom também, nós estaríamos na mesma sintonia e as coisas dariam certo. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo que ele é uma pessoa que está ao nosso lado, a despeito das circunstâncias, quando as circunstâncias não se configuram ao nosso favor, quando as nossas vontades e tendências, nossos instintos não apontam na mesma direção da vontade de Jesus, não existe essa ruptura a qual eu imaginava que aconteceria. Então, para mim, o relacionamento com Deus é sempre uma descoberta. Até porque nas canções em que eu escrevo, tem tudo de mim ali. As frustrações, as expectativas não atendidas, os privilégios não merecidos, as surpresas que ele nos faz, porque muitas vezes nós pedimos a Deus coisas, ele bate na nossa porta e entrega uma outra que vai além do que a gente imaginou. Verdade. Só que esse além está no sentido de nos atender e não de nos recompensar. Então, a minha jornada com Jesus tem sido uma descoberta diária. Eu acordo de manhã e falo, Senhor, o que temos para hoje? O que a gente vai descobrir hoje? O que eu ainda não sei? Amo isso. Então, é um caminho de alumbramento, porque eu não sei o que vai acontecer. É lindo. Mas eu não sei no sentido vigilante, atento, seguro. Não me sinto pisando num território escorregadio caminhando com Jesus. Mas é o não saber no sentido de o que há de novo para a gente hoje. Estar aberto ao inesperado, né? Ao inesperado. E a música nada mais é do que eu não sei como vai ser a próxima música que eu vou fazer. Eu não sei como ela será, se ela vai ser bonita para cá, bonita para lá, se ela não vai ser bonita, se ela vai contar uma história difícil, se ela vai trazer uma coisa de esperança. Mas não saber no sentido de eu sei que há algo reservado para esse nosso próximo passo. Eu gosto de pensar num texto muito conhecido da Bíblia que diz, se você fizer um pequeno grupo, uma célula, e pedir para as pessoas, um culto de pôr do sol, e pedir para as pessoas falarem o seu verso favorito, elas, certamente, a maioria delas irá dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E há algo bonito nesse texto que diz, lâmpada para os meus pés. Se a lâmpada ela vai iluminar os meus pés, isso significa que eu vou dar um passo de cada vez. Nós não conseguimos caminhar dando mais do que um passo de cada vez. Então, Senhor, qual que é a luz para o passo de hoje? A música de hoje vai ser qual, Senhor? Então, eu caminho com Deus nessa descoberta constante. Precioso. Nem sempre são notícias boas que nos aguardam no nosso próximo passo, mas a luz e o contentamento para aquele próximo passo vai haver sempre. É assim que eu acredito. Prove no trecho de uma canção o que você está dizendo. Veio rápido, hein? Não sabia desse momento. Eu confio, posso crer em ti, não desisto, pois em minha vida eu nunca estive só. Estavas lá e sempre vais estar. Eu confio, nova voz. Amém, amém, amém. É assim, um Deus que se faz presente. Afinal de contas, o nome dele é Emmanuel, Deus conosco. Que você tenha essa experiência de todos os dias se renovando em sua graça e misericórdia, de um perdão que se apresenta a todo aquele que nele confia, que dá para ser feita história nova, que dá para rever, refazer de uma experiência de restauração profunda, de regeneração de alma. E a gente só pode dizer, Deus, muito obrigada. Obrigada por isto. Obrigada por seres Deus, por seres amoroso, por seres gentil, por seres meu Salvador, por seres quem és. Eu te louvo por isso,
por se revelar a mim. Obrigada. É tempo de gratidão, amiga. Vamos cantar? Então vai ali pertinho dele de novo. Dó. Só para a gente rememorar de quão lindo é ser agradecido. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Alisson, é linda demais. Obrigada, Deus. Havia naquela região dos dias do nascimento de Jesus, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Quem eram aqueles homens? Quem eram aquelas pessoas que foram privilegiadas por ouvir o cântico de glória a Deus nas alturas e foram visitados por um anjo que contou-lhes sobre o nascimento do Salvador? Ficaram atemorizados, mas logo foram consolados e puderam saber da maior e mais maravilhosa notícia que o mundo poderia receber. O menino que havia sido prometido nascer, nasceu. O maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, Jesus, estava ali, ainda como menino. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foi Deus quem os fez saber. Foi Deus quem lhes avisou. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando em seu coração. Maria meditava sobre tudo o que lhe acontecia. Mesmo já tendo sido visitada pelo anjo, tendo sido conduzida pelo Senhor, e até agora, no momento do nascimento daquele menino, era muito surpreendente. Ela guardava todas as palavras, a daqueles pastores, como guardou as dos anjos, e estava na expectativa do que estava por vir, a partir daquele menino, prometido por Deus, nascido do seu ventre, mas o seu Salvador. Não é Maria quem nos salva, não é Maria quem salvou a Jesus, é Jesus por ela mesma reconhecido. Ele é o Salvador. Que o Salvador de Maria, o meu e o seu Salvador, Jesus, tenha lugar
pleno e que não seja tomado o seu lugar de nada nem de ninguém. É dele. O lugar onde Jesus nasce, todos os dias no coração da gente. Que Deus nos abençoe para que isso seja real. A certeza de que Jesus é surpreendente e é surpreendente caminhar com Jesus. Não é? Ai, ai, quanto tempo, produção, nós temos por esse momento? Então nós vamos para o nosso intervalo. Por agora, eu quero lembrar a você que é preciso que a gente separe tempo para conhecer melhor a Jesus. Jesus nos ouve. Deus recebe as nossas orações. Sabe aquela história de assim, eu estou orando e a minha oração não passa do teto? Passa. Claro que passa. Ele se inclina para ouvir, não é? Não é isso que a palavra diz? E mais, se Ele está do meu lado, como Paulo disse, alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. O Senhor está perto. Se Ele está perto, não é para além do teto, Ele está perto e ainda se inclina e recebe as nossas orações. Mas você tem dúvidas sobre como orar? Se de fato é ouvido? Há um jeito certo de orar? Há uma maneira de clamar? Como se reconectar com Deus? Ao orar, como posso ter a certeza de que Deus está me ouvindo? O que condições são postas ou impostas para que a minha oração seja ouvida? Deus me ouve? Você pode receber essa revista aí na sua casa. Manda uma mensagem para a gente agora. É só isso. 98244-4449 é o nosso DDD. 98244-4449 e pede, quero saber melhor sobre oração. Quero orar mais. Quero ter certeza de que Deus me ouve. Deus me ouve, vai chegar na sua casa pelo correio e não precisa pagar nada por isso. 98244-4449. Nós vamos para o intervalo, Alisson Mello, com que trechinho de canção? Que você me faça ir e desejando voltar rapidinho. Rapidinho. Uhum. Vamos falando sobre a permanência de Deus ao nosso lado, o nosso amigo Jesus Cristo que nos acompanha. Senhor, ó Deus eterno, teus filhos sabem que não falhará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, assim sempre será. Nós já voltamos, meus amores. Até já! Estamos aqui eu, Alisson Mello, Vanessa Oliveira, e eles estavam aqui já cantandinho uma música lindíssima, Salmo 23. Como que é mesmo? O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do
continua aí tocando que eu vou ali buscar alguém muito especial para essa conversa. Maurício, vem cá. Maurício que está muito na estica para esse programa especial. Bem-vindo. Muito obrigado. Que é o pai da Vanessa e vai se juntar a nós aqui. Sente aqui ao Obrigado. centro, por favor. O que foi de tão precioso que aconteceu que, inclusive, esta música que a Vanessa acabou de cantar, ela só conseguiu cantá-la porque ainda não estava aqui do lado do seu pai para lembrar de um dos momentos mais desafiadores da vida e que tem hoje como contar de uma grande bênção que a família recebeu. Maurício, o que foi que abalou as estruturas nos últimos tempos? Aleide, antes de mais nada, muito obrigado por esse privilégio de poder estar aqui. Você me dá essa oportunidade de testemunhar para os seus ouvintes o milagre que Deus realizou em minha vida. E essa música é muito importante porque foi um momento muito difícil. Foi um momento que eu iniciaria, que eu soube que eu fui acometido de um câncer e ao testemunhar isso na igreja, pedir oração para a igreja, essa música foi cantada e marcou muito, foi muito marcante. E agora, enquanto vocês cantavam aí, eu nos bastidores me segurei um pouco também. Como foi a notícia? Te tirou o chão debaixo dos pés? Sim, tirou. Eu esperava qualquer coisa na vida, menos isso, né? Talvez, quem sabe, uma prepotência da minha parte. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade que você está dando também para fazer uma meia-culpa, né? Porque eu sempre... Bem, todos nós temos um timeline, né? Uma linha da vida, né? Que acontece todas as coisas, todo dia. As semanas passam, os meses passam, os anos passam, né? E nesse período acontecem muitas coisas, coisas boas, coisas ruins. E eu tenho que reconhecer que Deus sempre me abençoou, me protegeu. E talvez eu não tivesse olhado isso como deveria ter olhado. E eu sempre, quando conversava com os meus botões, eu dizia assim, eu gostaria de ter uma experiência com Deus. Eu gostaria de ter uma experiência com Deus. Tem tanta gente que tem uma experiência com Deus. Por que eu não tenho uma experiência forte com Deus? Eu sempre dizia isso. E, claro, que hoje eu reconheço que eu era um míope espiritual, né? Eu tinha uma grande catarata, espiritualmente falando, né? Que não enxergava aquele dia a dia das coisas que acontecem nessa timeline da vida. E um dia, uma noite, eu tomei banho para me deitar, pentei o cabelo, escovei os dentes, estava tudo bem. Fui me dormir. Quando acordei pela manhã, fui fazer barba e tinha um caroço no meu pescoço, enorme, como um ovo de pata. Falei, ontem à noite. Estava tudo bem? Estava tudo bem, não tinha isso no meu pescoço, né? E aí começaram as buscas, né? Passei por 16 médicos, ninguém descobriu o que era, faziam exames, não dava nada. Vamos tirar. Eu não vou tirar. Eu quero saber a origem, até que fui indicado para o Einstein. E o médico falou, você está com 2 tumores. Um no pescoço e outro na garganta, na base da língua, já em grau muito avançado. E aí foi um choque muito grande, né? Nós temos que fazer uma cirurgia urgente, porque ele está em processo de crescimento. E falei, agora, vamos providenciar. Uhum. Mas, assim, como eu tive sempre uma vida muito difícil, muito dura, aprendi a lutar muito com a vida, conquistar tudo com muita luta e enfrentar tudo, eu ainda mantive um pouco daquela arrogância, né? Inerente. Uma autoconfiança. Autoconfiança. Vamos lá, vamos fazer, né? Eu vou vencer o câncer. Ok. Né? Eu vou vencer o câncer. E me preparei para isso, etc. Comuniquei à família.
agora eu vou começar essa jornada. E aí veio na minha cabeça, será que essa é a experiência que eu estava querendo tanto ter com Deus, né? Mas realmente o chão desapareceu dos meus pés quando o médico me chamou para me preparar psicologicamente para o pós-operatório. Falou, nós vamos fazer uma cirurgia e você tem que se preparar para o que vem depois. Eu imaginei, né? Vai tirar um tumor da minha garganta, eu vou ter dificuldade para me alimentar, quem sabe ele vai dizer que eu tenho que usar um canudinho, etc., né? E aí ele começou a me preparar. Olha, Maurício, a vida é tão... Eu falei, deu uma de psicólogo, né? A vida, o importante é estar vivo, a vida, você vai conseguir ver as coisas, etc. Eu falei, tá bom. Eu comecei a sentir assim, se puder ir direto ao assunto, né? Eu já não tenho mais idade para, né? Não precisa me preparar, dourando a pílula, né? O quê? Dourando, Aí ele disse, não, tem que te preparar porque eu vou ter que remover a sua língua. Uau! Aí eu falei, como assim remover a língua, né? Você tira a minha língua, Põe de volta. tira o tumor e coloca no lugar de novo. Você faz perguntas assim, né? Bobas, né? Mas ele falou, não. É que é tão absurdo, né, Vanessa, claro, que você logo procura um meio. Como é que eu vou lidar com isso? Não. Exato. É o famoso Uma negação. surreal. É surreal isso aqui. Falei, nossa, como assim? E vai remover e como é que eu me alimento? Por sonda. Eu falo. Tá, e para falar? Não, você não vai mais falar e nem comer pela boca, você vai se alimentar com sonda. E tem mais. Eu falei, nossa, tem mais? Como pelo fato da língua ser removida, essa estrutura do pescoço, ela vai ser prejudicada. Então, o seu rosto vai sofrer um afundamento. Eu falei, só me faltava essa, né? Você começa, nessa hora, é interessante que você pensa na família, né? Como que a família vai me apresentar? Eu tenho uma filha pequena, a Rebeca, com 10 anos, para os amiguinhos, o pai com um afundamento na face, sem poder falar, sem poder dizer para as pessoas que você ama, né? Aí você fala, por que eu não falei tanta coisa para as pessoas, né? Eu tinha a boca muito grande. Eu costumo brincar com a Vanessa, nós é a nossa boca grande. Eu e minha boca grande. Eu tenho a boca grande, mas eu usei de forma errada essa boca. Agora que eu queria usar de forma maravilhosa para falar para as pessoas que eu amo, e eu não terei língua para falar. Então aí o chão realmente saiu, né, debaixo de mim. Aí eu disse, não, eu não vou fazer isso, eu não vou aceitar isso. Ele falou, não, mas como? Não é questão de aceitar ou não. Isso está crescendo, daqui a pouco está no nariz, está em todos os lugares, vai se espalhando, o céu da boca vai ser tomado, você não tem alternativa. Eu falei, não, mas eu não quero, desculpa, cancela a cirurgia, eu vou refletir sobre isso. E eu saí sem chão. Eu falei, puxa vida, a gente tem que tomar cuidado quando você pede as coisas para Deus, né? Ele atende. Eu queria ter uma experiência com Deus. Não esperava que fosse assim. Mas será que é essa a experiência? E não tinha jeito, o médico já deu o diagnóstico, já estava tudo certo, os exames comprovaram, eu fiz o PET scan. E eu falei, e agora? Não tem outra alternativa, o que eu faço? Eu pensei, falei, eu vou para a clínica, vou fazer qualquer coisa. Mas ele disse que está muito avançado, e crescendo muito rápido. Aí eu não quis falar nada para a família, me segurei um pouco, foi muito difícil. E entreguei a Deus, falei, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua presença para eu lutar contra isso. Agora, o que vai acontecer eu não sei. Eu vou procurar clínicas, etc. e tal. Passados uns 3 dias, ele me ligou novamente. Maurício, fiquei muito preocupado com a sua atitude. E eu conversei com um grande amigo, que é o diretor clínico do Sírio, ele é o diretor de oncologia. E nós achamos que talvez você possa passar por um tratamento. E com esse tratamento, talvez a gente consiga reduzir um pouco. Se a gente reduzir o tamanho do tumor, talvez a gente consiga tirá-lo sem remover
a língua, ou pelo menos não precisa remover toda, só uma parte dela. Falei, já é um bom negócio, já é um bom indício. Então vamos fazer isso, né? Aí fui para o Sírio e o médico falou, olha, Maurício, você tem 70 anos. Me preocupa porque teria que ser um tratamento muito pesado. E eu já ministrei esse tratamento em algumas pessoas com metade da tua idade, e as pessoas ficam na maca por uma semana. Né? E o índice de desistência é de mais de 50%. Uau, de tão pesado Tão que pesado. A essa altura vocês, família, já estavam sabendo? Já sabíamos e sem chão também, porque a família entra num luto junto, sabe? Você não sabe o que vai acontecer, como as coisas vão ser. O papai sempre foi uma estrutura muito forte na nossa casa, né? A gente sempre tem ele como uma referência. E agora, né? A gente vai perder o nosso pai, o nosso líder. Então foi um abalo enorme, assim. Os meninos, né? Os meus filhos, os meus irmãos. E eu estava morando em Cunha na época. Então todo final de semana nós vínhamos para São José para passar tempo juntos, porque você quer ficar junto, você quer passar tempo junto, entendeu? E você também não sabe o que falar para ajudar, o que piora. É um momento onde você não sabe como reagir. Não tem psicologia que explique e que prepara uma pessoa para isso. Né? É o seu pai. Então foi muito difícil. Chorei bastante. Chegou uma hora que você pensou, não tem saída? Por incrível que pareça, depois do tratamento, eu me entreguei, eu não conseguia mais. Se entregou para viver ou morrer? Para morrer. Porque eu passei pela fase mais difícil, que foi o tratamento. Muito difícil. A quimioterapia... Bem, antes eu tenho que dizer o seguinte, o médico disse, olha, você precisa engordar, porque o tratamento é muito pesado e você vai perder tudo. Se você estiver magro, Não vai ter o que perder. Vai ter o que perder, vai se complicar. Aí eu falei, você poderia me dar 3 meses? Eu falei, ele disse, eu acho muito tempo, porque nós estamos correndo contra o tempo, mas você tem esse direito. 2 não está bom? Eu falei, é para engordar? Eu falei, sim, é para engordar. Mas eu fiz o contrário, eu entrei na dieta crua. Eu fiquei quase 3 meses me alimentando só de cru e líquido. Então eu emagreci. E emagreci bem. Quando eu voltei, ele disse, não é possível. Eu vou tirar o que daí? Você emagreceu. Eu falei, mas eu limpei o meu corpo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que aí começou o milagre, porque eu não tive uma reação. Ele contava os dias que eu ia desistir, que ia começar a aparecer reações. E eu terminei o tratamento sem reação. Foram 33 sessões de radioterapia e quimio 1 vez por semana, durante 2, 3 meses, né? Então foi muito pesado, foi o tratamento mais alto que existe. E é na região da boca, né? Então, a garganta, então para comer. Meu Deus. Então foi muito difícil. Então eu passei por várias coisas, por exemplo, para fazer a radioterapia, eles precisavam me colocar uma máscara. Essa máscara, ela é claustrofóbica. Ela pega todo o rosto e vem até a metade dos braços. E ela é presa na maca. E então você fica com o rosto bem pressado. No primeiro dia eu fiquei com o olho aberto e o outro fechado. Eu não conseguia fechar um nem abrir o outro. Minha boca ficou fechada e meu nariz ficou torto. Eu entrei em pânico. Entendeu? Eu entrei em pânico, eu comecei a bater e eles me tiraram a máscara, eu desci da maca, saí e falei, não vou fazer. Aí minha esposa estava lá, mas o que aconteceu? Eu falei, não tem como. Como que eu vou fazer aquilo? São 25 minutos dentro de um tubo escuro, rodando, e eu preso nessa máscara, não tem como fazer.
Aí eles me vieram um remedinho, né? Uma Mansa-Leão, né? Toma isso. É o que todo mundo faz. Aí eu tomei. Apaguei? Nossa, mãe, fiquei tranquilo, fui para lá, fiz. Saí, já saí bem. No dia seguinte tinha que voltar, mas eu fiquei pensando, eu vou ficar quase 2 meses tomando esse Mansa-Leão? Como que eu vou sair disso depois? O que vai fazer isso para o meu corpo? Todo dia, as pessoas tomam, Mas eu mas eu não gostaria de tomar. Eu fiz um tratamento para limpar o meu corpo, agora vou ficar tomando isso durante tanto tempo. E outra coisa, eu nunca fui claustrofóbico, eu me tornaria uma pessoa claustrofóbica, com certeza. Aí eu falei, Senhor, o Senhor tem que me tirar dessa, nós estamos juntos, o Senhor está comigo. Eu estou com você, com o Senhor, me ajude. E me veio uma ideia, eu falei, quando eu deitar na maca, eu vou segurar nas mãos de Jesus. Aí, quando eu cheguei no dia seguinte, já vieram com o comprimido, eu falei, não vou tomar. Mas você não conseguiu ontem, eu falei, mas hoje eu vou conseguir. A única coisa é que eu vou colocar a mão para fora da máquina, que eles, quando você tira a mão, eles interrompem, porque eles saem e ficam olhando pelos monitores. Quando você coloca a mão para fora, alguma coisa aconteceu, eles interrompem e correm para te socorrer. Eu falei, eu vou ficar com a mão, mas por quê? Eu falei, vou segurar na mão de Jesus. A mulher que estava ministrando ficou assim emocionada, como assim? Eu fiquei arrepiada. Eu falei, é meu Mansa-Leão. Aí me deitaram na maca, eu coloquei a mão para fora, foi muito difícil. O coração veio à boca, me colocaram aquilo, eu segurei firme e foi acalmando, e eu passei. Ninguém acreditou. No dia seguinte eu já estava mais calmo, no terceiro dia eu já comecei a dormir. E todos os dias com a mão? Todos os dias com a mão para fora. Segurando a mão de Jesus. A minha esposa um dia foi lá e falou, eu gostaria de vê-lo. Ela falou, não, você não pode entrar, é muita radioatividade. Ela falou, mas pelos monitores. Aí a mulher disse, mostrem para ela o monitor onde ele está com as mãos segurando as mãos de Jesus. Então aquilo ficou muito conhecido lá no hospital. Todo mundo queria, você que segura as mãos de Jesus, você que segura as mãos de Jesus. Então eu passei por essa dificuldade, mas venci. É disso que se trata, né? Que nós falávamos antes até com a Vanessa sobre ter essa experiência com Deus. Se você sentir a mão de Jesus sustentando você, passando pelo vale da sombra e da morte, tenho medo, mas é justamente por ter medo que eu busco a mão de Jesus. Para passar pelo vale da sombra e da morte, sustentado nas mãos de Jesus. Passar por um tratamento de um câncer de maneira tão grave que perderia a língua, que definharia fisicamente, fragilizado em todos os sentidos, as emoções, os sentimentos, os medos outros. Toma um remédio. Alguém diz, toma um remédio. E ele tem o seu lugar. Mas, maduro como ele já estava, de que estava caminhando com Jesus, ele diz, me dá a tua mão. Em lugar do remédio, tua mão. Em lugar do socorro do homem, o teu socorro presente. Não que eu despreze aquele, mas eu quero essa experiência aqui, contigo, segurando nas mãos. E assim foi. E por isso você está aqui, contando essa história, falando. Quem sabe pode até cantar com a gente. Deus foi conduzindo, o tempo se vai, mas por fim, foram quantos meses? E quem é esse homem hoje que conta essa história? Ainda é aquele homem orgulhoso, prepotente? O que restou daquele velho homem? A cura foi um grande milagre. Mas a cura espiritual acho que foi maior. Aquela miopia, aquela catarata, desapareceu, porque eu comecei a ver que, nessa linha do tempo, eu comecei agora a contar todos os milagres que Deus fez na minha vida. Todos os milagres.
quantos livramentos, quantas vezes Ele me deu segunda chance. Quantas vezes Ele me deu segunda chance. E eu era míope, não via isso. E eu passei a enxergar. Teve um momento que eu desisti, conforme estava dizendo, porque, após o tratamento, porque eu não conseguia comer. A boca cheia de afta, a garganta cheia de ferida, eu não conseguia comer. Eu queria, eu precisava, eu tinha desejo de engordar, porque eu emagreci quase 30 quilos. E eu não conseguia comer. Ficou praticamente pele e osso. Ficou pele e osso. Sem conseguir comer, sem conseguir. Não tinha como dificuldade de subir uma escada, já não conseguia. Eu fui visitar o sítio, tinha uma subidinha no sítio, eu não consegui subir. Tive que pegar no braço do meu filho. E hoje você está bem? Hoje eu estou bem. Ai, que lindo. Vamos cantar para celebrar? Vamos fazer assim, vamos ficar ali pertinho do Alisson? Vamos ver se eu consigo? Vamos sim, consegue sim. Para exaltar o nome de Deus, dizendo: Deus, obrigada por ser Deus presente e fiel, por nos dar a oportunidade de cantar a vida quando a morte bateu a porta, quando a desesperança quis encontrar guarida. O Senhor se fez presente, sustentou a minha mão, fez na minha vida um Natal de novo. Bendito seja o Senhor por tua bondade e misericórdia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Que lindo, que precioso é. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, podermos testemunhar da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua bondade, da plenitude de um Deus que se faz presente. Eu creio num Deus que se faz presente até mesmo quando um milagre assim não nos acontece. Você sabe, eu já te contei de outras vezes, de quando eu mesma perdi uma filha. Ela não saiu do hospital nos meus braços. Mas eu creio nesse Deus que, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Uma manhã que me traz o milagre, que me traz a graça e a misericórdia de continuar crendo, de continuar vendo o agir de Deus, que mesmo para mim, para você, aconteça o que acontecer, Ele se mostra presente e real. Porque Ele vive, eu posso crer na ressurreição. Porque Ele vive, eu posso crer no renovo. Porque Ele vive, eu posso crer e viver com um sorriso nos lábios de quem sabe há um Deus que já providenciou meios de que esse sorriso seja para a eternidade. A revelação de quem sabe Deus é fiel. Obrigada, Maurício, Agradeço. por se permitir viver essa experiência e compartilhar. verdade. Vanessinha amada, Obrigado. obrigada. Eu que Conseguiu agradeço, consegui. cantar. Obrigada, Alisson. Alisson, obrigado. Deus abençoe a você. A gente Obrigada, pode amiga. terminar ainda com essa canção? Sim. Vamos lá? Obrigada pela companhia. Quer estudar a Bíblia? Quer conhecer mais de Jesus? Manda uma mensagem no meu WhatsApp. Agora eu quero saber de você. Quer estudar a Bíblia? Conhecer mais o Deus fiel? O Deus que te ouve? Espero a sua mensagem no 98244 4449. Feliz Natal para você.